Muitas vezes, quando pensamos em pecado, a mente vai para crimes graves, como adultério, assassinato ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas será que Deus se preocupa apenas com esses pecados mais óbvios? A resposta é um sonoro não. Existem diversos outros pecados que, embora sutis e até mesmo rotineiros, podem desagradar profundamente ao Senhor. São os chamados pecados camuflados, que se escondem em nosso dia a dia e passam despercebidos, mas que podem nos afastar de Deus e da vida que Ele deseja para nós. No livro de 1 João 3,4, encontramos a seguinte afirmação: todo aquele que pratica o pecado é do diabo, pois o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Perceba que a Bíblia não faz distinção entre pecados grandes e pequenos. Todo pecado, independentemente da sua gravidade, nos afasta de Deus e nos leva para longe do seu plano perfeito. Por isso, é crucial que reconheçamos e nos arrependamos de todos os nossos erros, não apenas dos mais graves. Neste vídeo, vamos desvendar 4 desses pecados camuflados, que podem estar presentes em nossas vidas e que desagradam profundamente ao Senhor. 1. A mentira. Uma teia de engano que quebra a confiança. O rei Salomão, em um de seus sábios provérbios, declara: o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se alegra com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Quantas vezes nos pegamos contando mentirinhas brancas para evitar conflitos, proteger alguém ou até mesmo para obter vantagens pessoais? Enganar o próximo, seja através de uma mentira direta ou de uma omissão da verdade, é uma atitude que quebra a confiança e mina os relacionamentos. Mais do que isso, a mentira demonstra falta de respeito pelo outro e pelo próprio Deus, que é a fonte de toda a verdade. Lembre-se, Deus valoriza a honestidade e a transparência. Seja verdadeiro em suas palavras e ações, mesmo quando for difícil. A sinceridade, por mais difícil que seja, te aproxima de Deus e fortalece seus relacionamentos. Preparado para desvendar os outros 3 pecados camuflados que podem estar te afastando de Deus? Continue assistindo ao vídeo para descobrir como se livrar dessas armadilhas e viver uma vida mais próxima do Senhor. Na aurora do cristianismo, quando a igreja ainda dava seus primeiros passos, um casal devoto chamado Ananias e Safira se destacou por sua generosidade. Movidos pela fé em Jesus Cristo, eles decidiram vender um terreno e doar o valor total para a comunidade, impulsionados pelo desejo de fortalecer a missão apostólica. No entanto, em um momento de fraqueza, Ananias e Safira tomaram uma decisão que abalaria para sempre suas vidas. Cegos pela ganância, eles retiveram parte do dinheiro da venda, mentindo descaradamente para o apóstolo Pedro sobre o valor real. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não se deixou enganar. Através de Pedro, ele revelou a hipocrisia do casal, expondo sua falta de integridade e desrespeito com o Espírito Santo. A atitude de Ananias e Safira teve consequências devastadoras. Ambos caíram fulminados no local, servindo como um triste exemplo das graves consequências da mentira e da falta de fé. A história de Ananias e Safira serve como um lembrete poderoso da importância da honestidade e da fé inabalável em Deus. Ela nos ensina que a ganância e a mentira são armadilhas perigosas que podem nos afastar do caminho da retidão e da justiça. Ao invés de seguirmos o exemplo desse casal, devemos nos inspirar na generosidade e na fé autêntica dos primeiros cristãos que, mesmo em meio às dificuldades, entregavam tudo a Deus com corações sinceros e transparentes. Lembre-se, a honestidade é a base de qualquer relacionamento verdadeiro, seja com Deus, seja com o próximo. Que a história de Ananias e Safira nos sirva como um farol, guiando-nos sempre na direção da verdade e da retidão. Após Ananias ser confrontado por Pedro com a verdade sobre sua mentira, a gravidade da situação se intensificou.
Pedro, com a autoridade divina que lhe foi concedida, proferiu uma frase que ecoou como um trovão. Ananias, você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Nesse momento crucial, a realidade nua e crua se abateu sobre Ananias. Ele não apenas enganara a comunidade, mas ousara desafiar a própria divindade. O peso da transgressão foi insuportável, e Ananias sucumbiu, caindo fulminado ao chão. Um temor reverente tomou conta de todos os presentes. A cena impactante serviu como um lembrete visceral do poder de Deus e das consequências nefastas da mentira. A morte instantânea de Ananias era um testemunho inegável da seriedade com que Deus encara a desonestidade. Mas a história não termina aí. Safira, a esposa de Ananias, presenciou tudo isso e, mesmo diante da terrível advertência divina, decidiu seguir pelo mesmo caminho tortuoso da mentira. Pouco tempo depois, Pedro se dirigiu a Safira, questionando-a com firmeza. Por que vocês conspiraram para tentar enganar o Espírito do Senhor? Os pés daqueles que sepultaram seu marido já estão à porta, e eles a levarão também. Safira, tomada pelo medo e pela culpa, não teve para onde fugir. A verdade a alcançou, e ela caiu aos pés de Pedro, sucumbindo ao mesmo destino que seu marido. A história de Ananias e Safira serve como um farol de alerta para todos nós. Ela nos ensina que a mentira, em qualquer forma que se apresente, é uma ofensa grave a Deus e pode ter consequências devastadoras. Devemos sempre buscar a verdade em nossas palavras e ações, reconhecendo a onipresença de Deus e a sua justiça inabalável. Que a severidade da história de Ananias e Safira nos inspire a viver com integridade e honestidade em todos os aspectos da nossa vida. Egoísmo. Uma barreira ao amor verdadeiro. Além da mentira, a história de Ananias e Safira também nos ensina sobre o perigo do egoísmo. Em meio à comoção pela morte de Ananias, Safira, movida pelo mesmo espírito de ganância e desonestidade, mentiu sobre o valor do dinheiro que haviam doado. Sua atitude egoísta e mentirosa a levou ao mesmo destino trágico que seu marido. Ambos caíram fulminados, vítimas de suas próprias transgressões. Um chamado à ação. Que a história de Ananias e Safira nos sirva como um farol de alerta e inspiração. Abandone o pecado da mentira e do egoísmo e escolha viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo. Lembre-se, Deus odeia os lábios mentirosos e ama aqueles que agem com amor, generosidade e compaixão. Abrace a verdade, pratique a caridade e siga os passos de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na parábola do bom samaritano, narrada em Lucas 10, Jesus nos convida a refletir sobre a hipocrisia religiosa e a importância da compaixão genuína. Na história, um homem é brutalmente assaltado e deixado à beira da morte. Ao longo do caminho, ele é ignorado por um sacerdote e um levita, figuras religiosas que, por dever moral e conhecimento da lei, deveriam ter prestado socorro. O que nos surpreende é que quem se compadece da vítima e oferece ajuda é um samaritano, considerado marginalizado e impuro pela sociedade judaica da época. A atitude do samaritano contrasta fortemente com a dos religiosos, revelando a hipocrisia de sua fé. Eles conheciam as Escrituras, mas seus corações estavam endurecidos pela falta de amor e compaixão. Egoísmo, um obstáculo ao amor verdadeiro. A parábola expõe o egoísmo como um mal que corrói o coração humano. O sacerdote e o levita se preocuparam mais com sua própria reputação e segurança do que com o sofrimento do próximo. Sua omissão demonstra a falta de um relacionamento autêntico com Deus, pois o amor se manifesta através de ações concretas e não apenas de palavras e conhecimentos religiosos. A inveja, um veneno que destrói a alma. A inveja, outro pecado capital que abordaremos, é definida como o desejo ardente de possuir algo que pertence a outra pessoa. Ela corrói o coração, gerando sentimentos negativos como ressentimento, ódio e até mesmo violência. Na Bíblia,
Encontramos diversos exemplos dos perigos da inveja, como a história de Saul e Davi. Saul, o rei de Israel, tomado pela inveja do sucesso de Davi, se transformou em um perseguidor implacável, destruindo sua própria vida e a de muitos ao seu redor. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Nesta passagem, vemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cego espiritualmente. As pessoas estavam comemorando a vitória do exército de Israel e honrando o seu rei. Porém, ele só conseguia enxergar o reconhecimento a Davi, que naquele momento era apenas um soldado. Repare que, se a música disse apenas que Saul havia matado milhares, certamente ele ficaria satisfeito, pois era um feito muito expressivo. Mas, diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas comparar a grande diferença entre os dois. E assim, aos seus olhos, o seu grande sucesso nas batalhas foi diminuído, como se um homem que é tido por matar 1000 nas batalhas tivesse feito pouca coisa. Um grande problema do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente naquilo que faz. Ele quer ser o melhor e o maior. E se continuarmos a leitura do livro de 1 Samuel, veremos que depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus, começou a perseguir Davi e agir de acordo com as suas emoções. E como resultado disso, teve sua vida e seu reinado destruídos. Então, não permita que a inveja feche os seus olhos e te tire da presença do Senhor. Prefira viver e andar pelo Espírito de Deus, pois só Ele é capaz de te manter longe do pecado. Em vez de ter inveja, escolha amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. Quarto, pecado, a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é mesmo? Basta que uma oração não seja atendida ou um sonho seja frustrado para que nos revoltemos e comecemos a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. Mas saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Veja o que ele disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que a Bíblia diz que, certa vez, ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer a Moisés. E Deus não gostou nada daquela atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Senhor, pois ele é quem o havia escolhido. Então Moisés orou e depois disse a Corá: Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então, Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. Mas a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problemas. Então procure fazer a vontade de Deus e você estará seguro. Esses foram 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sei que há muitos outros, mas eu quis focar neles. Se você os tem praticado, abandone-os o quanto antes. O Senhor te ama muito e Ele quer que você viva em comunhão com Ele. Então, peça perdão pelas suas falhas e creia que só Deus pode mudar a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desta mensagem,
Se inscreva aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.